Olá, esse é o segundo tutorial breve de CFA2, onde eu vou apresentar uma instrumentalização básica de Photoshop, falando dos desenhos que a gente pega na internet através de imagens, arquivos JPEG, e vou falar sobre como a gente coloca eles em escala, como que a gente extrai medidas. Tá? Isso é super importante porque a gente está trabalhando no computador, no celular, não está imprimindo, na maioria dos casos, esse material que está sendo manejado apenas digitalmente, e isso pode ser um problema, porque atrapalha um pouco essa noção de escala, que é algo fundamental para a gente pensar a representação gráfica em arquitetura. Como vocês já sabem, a escala em arquitetura diz respeito à capacidade da gente entender as medidas de um desenho, em especial de estabelecer uma relação entre o desenho que a gente tem aqui na frente na nossa folha de papel e uma medida conhecida que corresponde a um tamanho do edifício se ele fosse construído. Então, se eu trabalho na escala 1:50, eu faço um desenho que é 50 vezes menor do que o edifício que eu estou representando, tá? 200 vezes menor quando eu uso escala 1:200. Tá? Essa é a relação. Bom, é possível usar esse conceito de escala quando a gente está trabalhando com imagens digitais? Mas só de uma certa maneira. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Então eu vou pegar um desenho da casa RR e aqui a gente vai vai olhar para o desenho, ele tem um tamanho, né? E se eu der um zoom, ele vai passar a ter outro tamanho. E se eu der um zoom para baixo, ele vai passar a ter outro tamanho. Então, desenhos digitais, eles têm essa característica. Cada vez que eu olho ele num aparelho diferente, ele tem um tamanho distinto. Se eu projetar ele no projetor aqui na minha sala, né, ou numa sala de aula, ele vai ser muito maior. Então, é impossível com os desenhos digitais eu pegar um escalímetro, né, que eu peguei aqui do meu estojo, e botar aqui na tela do meu computador e achar que isso vai funcionar. Então, como é que a gente trabalha quando está falando de imagens digitais? Tá? Bom, o nosso grande amigo é esse elemento que está aqui embaixo, que é a escala gráfica. A escala gráfica corresponde a uma medida conhecida que está grafada no desenho, ou seja, ela está na própria imagem, e se eu ampliar essa imagem, a escala gráfica aumenta também. Então, isso aqui é uma espécie de régua que está embutida no próprio desenho. Então, se eu aproximo, a régua aumenta também. Se eu diminuo, a régua diminui. Tá? Essa é a ideia da escala gráfica. Tá? E ela que vai nos ajudar a extrair a medida desse desenho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar minha ferramenta de seleção com M, tá? Que é o marcador retangular, e vou vir aqui na minha escala gráfica. Eu vou dar um zoom para ficar mais próximo dela. Tá? M de novo. Vou vir aqui na minha escala gráfica e vou selecionar esse objeto aqui. Eu vou pegar exatamente do tamanho que ele tem. Eu estou pegando pelo lado de fora da linha, dos dois lados, né? E vocês viram que quando eu selecionei, dizia ali um tamanho específico. Vou fazer de novo. Ó. Sempre que eu estou fazendo o quadro de seleção, ele está marcando ali um tamanho. Ele está dizendo que meu tamanho aqui é 6,76 centímetros de largura. Tá? Eu vou soltar aqui e vou lá para cima em janelas, tá? E vou clicar em info. E ele vai abrir essa janelinha, esse tab lateral aqui, que é onde eu tenho assim, a possibilidade de ter algumas informações sobre as seleções que eu faço, né, sobre onde está o meu cursor. Né, aqui ó, ele está dizendo qual é a cor da imagem, onde está o meu cursor, ali em RGB, em CMYK, ele está dizendo qual é a posição aqui, ó, qual é a posição do meu cursor no desenho, tá? São informações legais. Mas principalmente me interessa isso aqui, ó. Isso aqui é o tamanho da área de seleção. Ele está me dizendo que essa área selecionada aqui tem 6,76 centímetros de largura. Tá? E eu olho para o meu desenho e eu vejo que tem um 5
ali. Né? Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar mudar o tamanho físico da imagem sem alterar a resolução dela. Tá? Se vocês não entendem o que eu estou falando, assistam o primeiro tutorial. Tá? A diferença entre a resolução e o tamanho físico da imagem é fundamental. Então eu vou fazer aqui, alterar o tamanho físico da imagem para que esse quadro de seleção aqui tenha 5 centímetros de largura. Né? Com isso, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo com que a imagem tenha um tamanho físico correspondente à escala 1:100. Né? 5 centímetros, né? É uma medida que 100 vezes maior dá 5 metros. E 5 metros é o que corresponde a essa extensão aqui na realidade desse desenho. Né? 5 metros, é um quarto aqui. Né? A gente consegue entender que essa medida aqui corresponde ao tamanho do espaço arquitetônico de 5 metros. Então, para transformar esse desenho em escala 1:100, caso ele fosse impresso, né, transformá-lo com o tamanho físico correspondente ao desenho da escala 1:100, para fazer isso, eu vou precisar vir aqui naquele ajuste de imagem, tá? E vou começar a mexer no tamanho do desenho. Olha só, ele tem 25 centímetros de extensão. Tá? E aquela medida ali de 5 está parecendo com 6,76, né? Então, assim, tá grande demais, eu preciso diminuir. Eu vou diminuir isso aqui. Mas, ó, não esqueçam, tem que clicar isso aqui para não mudar a resolução. Então, eu não vou mudar o tamanho digital da imagem, para não perder pixel, nem gerar pixel nenhum. Ela vai ficar do jeito que ela está, em termos de tamanho digital, número de pixels, mas o tamanho físico vai ser diferente. Então, eu vou passar aqui para 20, vou ver o que dá. Passei para 20. Ó, vou aqui no meu tab info e vejo aqui. Qual é o tamanho que está minha seleção? 5,41. Ó, vou tentar de novo. Image size. Tem aqui, ó, do lado de cada comando, tem o atalho de teclado. Aqui é Alt maçã Y, corresponde ao Mac. Tá? Eu vou usar mais uma vez isso aqui, depois eu vou usar o atalho de teclado. Então eu vou passar aqui para 18 para ver o que acontece. Põe 18, olha o tamanho da minha seleção, 4,87 e passei. Ficou pequeno demais, então eu vou aumentar de novo. Atalho de teclado, abriu de novo o quadro de diálogo, 18,5. Foi lá? Pô, na mosca, 5 centímetros. Então, essa medida corresponde a 5 centímetros no tamanho físico dessa imagem, ou seja, se eu imprimir essa planta agora na minha impressora, tá, ela vai sair bonitinha na escala 1:100. E aí eu vou poder botar meu escalímetro ali e começar a medir tudo aqui. Tamanho do quarto, largura da escada, que é o que eu quero fazer com esse desenho. Tornar suas medidas conhecidas. Tá? Então eu posso, se eu quiser, eu posso vir aqui com aquela ferramenta de seleção, né, e pegar uma coisa mais ou menos conhecida, uma bancada de cozinha, vou pegar o tamanho dela aqui e ela está dando 0,62 centímetros. Assim, preciso o suficiente, tá? Aí também tem isso, né? Eu não tenho uma ultra precisão, porque se eu olhar bem de pertinho, a linha final aqui tem 2 pixels. Ou eu pego aqui, vou pegar agora, pegar essa medida aqui por fora, ele dá 61, 62, 59, né? Então uma bancada normalmente aqui é 60, tá? Então tá correto, está próximo o suficiente. Tá? Só para conferir, para a gente entender esse aspecto do tamanho da imagem de novo, eu vou voltar lá para o InDesign, que é o nosso software aqui de referência dimensional para esses tutoriais, e vou posicionar aquele desenho, place, vou abrir aqui o desenho,
e pronto, ele está impresso, ele está aqui na escala 1:100 dentro de uma folha de tamanho A3, certo? Eu também tenho o mesmo recurso aqui no InDesign. Se eu quiser eu posso botar vou botar um retângulo aqui, qualquer, pegar esse tamanho aqui, vamos ver se está batendo 5, ó, está batendo 5, bonitinho. Bom, vamos lá no Photoshop. E é isso, eu vou poder sair medindo à vontade o desenho a partir dessa ferramenta. Então, recomendo, se for possível, se for ao alcance de vocês, instalar esse programa e usar ele, aprender a usar ele, porque ele vai ajudar muito vocês a transitar aqui no ambiente digital, no mundo das imagens formadas por pixels, certo? Um abraço, até a próxima.